Bom dia. A aula de hoje vai ser ministrada, então, pela doutora Natália Mesquita de Brito. A doutora Natália, ela é integrante do grupo da professora Cristina Barja Fidalgo, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Natália, ela é especialista na área em que ela vai falar um pouquinho com a gente hoje, também no contexto do microambiente tumoral. Ela vai falar sobre os macrófagos associados ao tumor. Então, Natália, obrigado por ter, né, preparado essa aula para apresentar para a gente. E é com você, então. Oi, bom dia, gente. Obrigada a você, Robson, por me chamar para falar aqui um pouquinho sobre os TANs. Eu atualmente estou fazendo um pós-doc lá no Laboratório de Farmacologia Celular e Molecular lá da UERJ, como o Robson falou, e eu venho trabalhando já com essas células há algum tempo, assim, desde a iniciação científica, então eu espero ter algumas coisas bem legais para falar para vocês. Se vocês quiserem me parar, vocês podem me parar a qualquer momento para perguntar, não tem problema nenhum. Não precisa levantar a mãozinha, não. Pode só habilitar o som e me perguntar. Bom, eu não sei se vocês chegaram a ver aquele webinar que até o Robson mandou para todo mundo da turma, que ia ter da CEL. Foi bem interessante. Quem não viu, é bem legal ver. Depois eu posso até mandar o link para vocês, se vocês quiserem. Uma das pessoas, das pessoas que apresentaram esse webinar foi o Pollard, né, o Jeffrey Pollard, não sei se eu estou falando o nome dele certo, mas é mais ou menos isso. E ele é uma referência em macrófagos e em TANs, e eu achei bem interessante que ele começou a palestra dele com essa capa da Nature. E eu achei bem legal porque eu acho que mostra realmente o que os macrófagos são, né? Que diz que os macrófagos na doença e na saúde, eles são uma célula para todas as estações. É realmente isso que ele é. Né? Os macrófagos, eles são encontrados em todos os tecidos. Eles são umas células mais plásticas do sistema hematopoético, o que confere eles ter uma grande diversidade funcional, que vocês vão ver um pouco mais para frente. Eles têm papéis no desenvolvimento, na homeostase, na reparação e na imunidade. E só que essas funções, elas podem ser subvertidas por alguns insultos crônicos, o que vai resultar, né, em uma associação causal desses macrófagos com alguns estados de doenças. E uma delas é exatamente o câncer, né? Então, bom, durante uma resposta inflamatória, os macrófagos, eles são células bem importantes, né? Eles participam desde da iniciação, da manutenção e também já lá da resolução dessa resposta inflamatória. Então, eles são bem importantes nessa resposta. E como vocês viram já essa figura é bem batida, né, do Hanahan e Weinberg, de 2011, né, os hallmarks do câncer, que até a Sandra colocou na semana passada, mostrando aqui a inflamação como é uma inflamação promovendo o tumor, né? A inflamação como um hallmark do câncer. E a inflamação, ela pode estar envolvida tanto na iniciação de um tumor, né, de uma inflamação crônica ali que não foi resolvida, induzindo um ambiente mutagênico que pode dar início a um tumor. Ou ela também está envolvida já ali compondo o microambiente do tumor, como vocês viram semana passada. Então já dá para ter bem uma ideia de como os macrófagos estão bem ligados aí nessa resposta, no desenvolvimento do tumor. E, bom, não é só nesse hallmark, né, nessa característica que confere malignidade para o tumor, que os macrófagos estão envolvidos. Eles também estão envolvidos em diversos outros hallmarks, como a indução da angiogênese, a evasão da resposta imune, a invasão em metástase e até a estabilidade genômica, como vocês vão ver um pouco mais para frente também. Então, eles têm diversas funções ali no desenvolvimento e na progressão tumoral.
Bom, essa figura vocês também viram na semana passada, né? Mostrando aqui os componentes do microambiente tumoral, né? Que eles não são formados só por células tumorais, como acreditava-se já há bastante tempo atrás, né? Hoje em dia já é bem definido, bem descrito, que os tumores eles são constituídos por diversos outros tipos celulares também. Eles são compostos, esse microambiente tumoral ele é composto não só por células, por tipos celulares, mas também por componentes não celulares, como mediadores, toxinas, que vão estar ali naquele microambiente, e também a matriz extracelular. E dentre essas células, esses diferentes tipos, né, de células que estão presentes nesse microambiente tumoral, os macrófagos também estão ali, como eu falei anteriormente, e eles têm uma importância bem grande na progressão do tumor. Então, Pollard, que ele tem uma revisão muito legal dele, revisão não é um trabalho esse aqui, mas é um trabalho muito legal de 2018, onde ele mostrou que em diversos tipos tumorais, os macrófagos eles são as células que estão presentes em maior quantidade, né, em maior porcentagem, comparados aos outros tipos de células imunes que estão ali infiltrando o tumor. Bom, e a maioria dos estudos mostram que essa infiltração dos TANs ela está associada diretamente com um prognóstico ruim, né, com mau prognóstico desses pacientes. Então, nessa revisão eles fizeram uma espécie de meta-análise, né, em diversos tipos de tumores, como de mama, próstata, pulmão, bexiga, enfim, em diversos tipos de tumores, e eles mostraram que a densidade de macrófago, né, a quantidade de macrófago presente naquele microambiente tumoral está realmente bem relacionada à diminuição da sobrevivência desses pacientes. Bom, aí eu fiz uma busca rápida no PubMed, procurando lá, pesquisando sobre macrófagos e tumor, e montei esse gráfico aqui com os dados que o PubMed me deu. E eu achei bem legal que dá para a gente ver aqui como vem crescendo, né, ao longo dos anos, o estudo sobre esses macrófagos presentes no tumor. Para vocês verem aqui, ano passado, em 2019, foram publicados 709 artigos sobre com alguma relação desses macrófagos e o tumor. Isso é quase 2 papers por dia, então é bastante coisa. Eu queria destacar aqui esse paper de 1978, do Montovani, que foi um dos primeiros artigos a realmente relacionar os macrófagos com o aumento da progressão tumoral, né? E ele até hoje, o Montovani até hoje, ele é uma referência também no que se dá respeito aí a macrófago e a TAM. Também eles têm algumas revisões e alguns trabalhos muito legais e muito interessantes. Bom, peraí que eu pulei. Bom, então, há algum tempo atrás, a ativação dos macrófagos ela era definida só em termos da sua atividade microbicida, mas depois foi descoberto que esses macrófagos eles também tinham outro tipo de ativação, que eles chamaram de uma ativação alternativa, que era feita via IL-4. E a primeira forma de diferenciar esses dois tipos de macrófago, o macrófago microbicida, que seria o ativado classicamente, e o macrófago ativado alternativamente, foi com base no catabolismo da L-arginina. Então, ambos os subtipos de macrófago utilizam a L-arginina, mas de formas diferentes. Então, os macrófagos alternativamente ativados, eles têm uma alta expressão da enzima arginase, e os macrófagos classicamente ativados têm uma alta expressão da enzima INOS. Então, essas enzimas elas competem pelo mesmo substrato. Então, essa foi uma das primeiras formas de diferenciar esses dois tipos de macrófago. E até hoje ela é bastante usada, ela é bastante
define bem os macrófagos. Mas, bom, hoje em dia a gente não chama mais essa polarização de classicamente ativados e alternativamente ativados. Hoje em dia já a maioria, né, dos trabalhos chama de M1 e M2, né? E esses dois subtipos de macrófago eles já estão bem definidos, né? Essas duas ativações já são bem definidas. Então, os macrófagos M1 eles têm características pró-inflamatórias, atividade bactericida, e eles têm uma resposta antitumoral. Já os macrófagos M2, eles são anti-inflamatórios, participam mais ali do remodelamento tecidual e da angiogênese, e eles têm uma resposta mais pró-tumoral. Os marcadores que definem cada ativação já estão bem descritos, né? Os macrófagos M1, eles têm um perfil de marcadores bem diferente, como o CD80, o CD86, e as principais vias de sinalização que suportam, né, manter esse perfil M1 envolve o NF-κB e a STAT1. Já em macrófagos M2, que eles são caracterizados principalmente pela expressão de CD163, CD206, pela secreção de IL-10, CCL22, eles são, esse perfil ele é suportado principalmente por vias de sinalização como da PI3 quinase, PPAR-gama, STAT3 e STAT6. Eu queria que vocês gravassem isso, que eu vou falar bastante mais para frente. Bom, mas com o passar dos anos, ele foi descoberto que essa dicotomia M1, M2, ela não era assim tão simples, não se tratava apenas de dois tipos certos assim, de macrófagos, né? Nós chamamos M1 e M2 uma divisão bem geral, né? É bem didático isso. Mas já se sabe que os macrófagos M2 eles ainda podem ser subdivididos em outros grupos, em outros subgrupos. Então, dependendo do estímulo que ele receber, ele vai se diferenciar num subtipo de M2, que apesar desses subtipos de M2 terem atividades parecidas, todos eles são anti-inflamatórios, imunossupressores, mas eles têm algumas diferenças no perfil de marcadores deles. Então, por exemplo, quando eles são estimulados com IL-4 ou IL-13, eles formam um subtipo de M2 diferente, por exemplo, do estimulado com IL-10. Eles disparam vias de sinalização diferentes. E também os macrófagos que são ativados com fatores derivados do tumor, eles também formam um outro tipo de M2, que é o que a gente chama de M2-like. Então, a maioria dos tumores, né, a maioria dos trabalhos, eles definem os TANs como sendo um perfil semelhante ao M2. A gente vai ver mais para frente que não é também uma coisa assim tão simples de definir. Mas, de uma maneira bem geral, os TANs eles têm um perfil parecido com o M2. Então, bom, nesse estudo aqui, os autores mostraram exatamente isso que eu estou falando. Eles fizeram um estudo bem clínico, né? Eles pegaram diversos pacientes com adenocarcinoma de pulmão, eles fizeram um sorter desses TANs presentes no tumor desses pacientes e eles separaram em M1, né, nos TANs que tinham um perfil mais parecido com M1 e uns TANs que tinham um perfil mais parecido com M2. E eles viram que a maioria dos TANs desses pacientes, os tumores desses pacientes, eram polarizados para M2, né? Eles tinham características mais M2 do que mais M1. Então, independente aqui do gênero, idade ou tamanho do tumor, os TANs eles eram mais polarizados para M2. E eles viram também que quanto mais TANs polarizados para M2, menor era a sobrevivência desses pacientes. Então, mostrando que esses TANs
M2-like, eles têm realmente algumas funções bem importantes ali na progressão do tumor. Então, bom. Mas tá bom, então tem vários macrófagos, né, vários TANs presentes ali no microambiente tumoral, mas eles vêm de onde, né? Eles têm origem de onde? Então existem 3 principais precursores, né, que vão dar origem a esses TANs, que são as células supressoras de origem mieloide, vindas lá da corrente sanguínea, monócitos também, que são o mais estudado, é o principal precursor dos TANs, são esses monócitos derivados da corrente sanguínea. Eles podem ser de origem também de macrófagos residentes, e só que esses TANs que são originados de macrófagos residentes, eles são pouco estudados e tem alguns trabalhos que mostram que eles não têm uma função assim tão importante ali no microambiente do tumor. Eles compõem uma parcela bem pequena dos TANs, né? Então, bom, e esses precursores, eles são chamados pelo microambiente tumoral através da liberação de alguns quimioatraentes, de algumas quimiocinas, tanto pelas células tumorais, quanto também por células ali presentes no estroma do tumor. E os principais quimioatraentes são o CCL2, que é o MCP1, não sei se vocês podem conhecer por ambos os nomes, ou o CSF1. O CSF1, ele é bem importante, né? Além dele ser um quimioatraente, né? Além dele chamar as células para se tornarem TANs ali no microambiente tumoral, eles também participam ali da polarização desses TANs para um perfil mais pró-tumoral. Então, bom, eu vou falar um pouquinho de cada precursor. Eu lembro que semana passada teve alguma dúvida sobre essas células supressoras mieloides, né? E o que acontece é que durante, né, o desenvolvimento do tumor, as células tumorais elas vão secretar alguns fatores que vão modificar a mielopoiese normal, né, que aconteceria normalmente, promovendo uma diferenciação das células precursoras mieloides em células supressoras de origem mieloide ou neutrofílica ou monocítica. E essas células, elas são células bem imaturas. E é como se elas fossem chamadas assim rapidamente, não sei, não deu tempo dela se diferenciar melhor e ela continua imatura. E essas células, elas são altamente imunossupressoras, então ela tem uma atividade bem imunossupressora ali no tumor, quando elas são chamadas. E elas podem também ser armazenadas no baço, então durante algumas patologias, como o câncer, o baço ele serve como armazenamento de células mieloides. Então o baço ele se torna um órgão bem importante ali para o tumor ou para outras patologias também. E essas células, elas podem ou dar origem aos TANs, né? Elas podem lá no microambiente tumoral se diferenciar em TANs, ou elas podem se manter como células supressoras mieloides, lá com algumas funções. E tem alguns trabalhos que mostram, mas isso ainda bem, não é muito bem discutido, que mostram que os TANs que dão origem através de precursores ali das células supressoras mieloides são uns TANs com uma característica mais imunossupressora, que eu vou até falar um pouco mais para frente também das diferenças dos TANs. Então, bom, nesse trabalho aqui, eu só quis, né, na verdade, ilustrar para vocês, mostrando a presença dessas células, né? Então, nesse trabalho, os autores, eles utilizaram um modelo na verdade, vários modelos, né? Vários tipos de tumores em camundongos, e eles viram que a quantidade de células supressoras mieloides era bem maior em camundongos com tumores quando comparados a um camundongo sem tumor. Então, realmente, essas células elas são recrutadas ali, são formadas a partir
partir de um insulto ali das células tumorais. Então, bom, os TANs originados ali de monócitos derivados da corrente Natália. sanguínea. Oi, pode falar. Oi, posso tirar uma duvidazinha das MDS6? Por favor? Eu ainda não consigo, para mim não é claro ainda como que é classificada essas células. Né? Como que a gente consegue diferenciar um macrófago, né? Ou uma célula dendrítica, e coloca todo mundo no mesmo saco, né? Sendo as MDS6, assim, isso para mim é muito confuso. É bem difícil. Eu, inclusive, dei uma pesquisada sobre isso, porque eu lembro que você fez uma pergunta bem parecida para a Sandra na semana passada. E realmente é uma coisa bem difícil, porque elas são células bem parecidas, os marcadores delas são bem parecidos com de monócitos e macrófagos. Então, não é uma coisa assim muito simples de identificar. Então, pelo que eu li, a identificação dela vem pelo CD33, que pelo que eu entendi, eles é um marcador de células mais imaturas. E pela atividade delas, porque elas são células realmente imunossupressoras, meio que a atividade dela é ser imunossupressora. Então, é meio que assim que eles conseguem identificar esse tipo de célula, mas não é uma coisa assim muito, muito simples, porque ela divide marcadores com outras células de origem mieloide, então é uma coisa bem difícil. Ah, bacana. Mas aí, teoricamente, ela sai da medula ou sai do baço com uma atividade... Ela não está lá no tecido, né? Pelo que você falou, provavelmente ela sai pouco diferenciada para tentar resolver o problema e não consegue, né? Exatamente. Obrigada, Natália. Beleza. Então, bom, os monócitos, né, eles também são precursores dos TANs, monócitos presentes ali na corrente sanguínea, eles são os principais precursores dos TANs. Né? Eles compõem uma porcentagem bem maior dos TANs. E já é bem estudado e esse recrutamento dos monócitos sanguíneos já é bem definido. E assim como os macrófagos, os monócitos eles também são divididos em subtipos. Então, também existem 2 subtipos de monócitos. Então, são os monócitos inflamatórios e os monócitos patrulhadores. Os monócitos inflamatórios são os monócitos que vão dar origem aos TANs. Então, esses monócitos, eles têm uma alta expressão do CCR2, que é o receptor ali do CCL2, que é um importante agente quimiotático. Então, é dessa forma que eles são altamente recrutados ali para o microambiente tumoral. E além disso, uma outra característica bem importante assim, que define esse monócito inflamatório, além de outros marcadores, mas outro principal deles é o LY6C. Essas células são LY6C high, então eles apresentam uma alta expressão desse marcador. E já foi visto que quando eles são recrutados lá para o microambiente tumoral e se diferenciam em TANs, esses monócitos eles perdem alguns marcadores e ganham outros. Então, ele perde um pouco essa característica inflamatória dele. Eles viram um monócito com baixa expressão do CCR2, já que ele já foi recrutado para ali, e baixa expressão do LY6C. Então, exatamente aqui essa figura mostra exatamente o que eu falei. Os monócitos inflamatórios... aqui, é legal esse quadrinho aqui, mostrando a diferença dos monócitos inflamatórios e dos monócitos patrulhadores. Os monócitos inflamatórios, como eu comentei, em camundongos, eles são caracterizados aqui por esses marcadores, principalmente a alta expressão de LY6C, de CCR2 e a baixa expressão de CXCR3. E em humanos, esses monócitos são definidos pela alta expressão de CD14 e pela baixa expressão de CD16. Já os monócitos patrulhadores, eles são em humanos definidos pela alta expressão de CD16, diferente dos inflamatórios, e em camundongos pela baixa expressão aqui do LY6C,
CCR2 e pela autoexpressão CXCR3. Então, na verdade, o que acontece é que esses monócitos inflamatórios, LYC e C-RAI, eles são recrutados aqui da corrente sanguínea em direção lá ao microambiente tumoral. E eles podem vir tanto ali da medula óssea quanto do baço, que como eu mencionei, né, no câncer, o baço serve como um reservatório ali de células mieloides e também, óbvio, de monócitos ali. Então, os monócitos, eles podem vir ali diretamente do baço ou da medula óssea ali pro vaso e serem recrutados para o tumor. Bom, tem alguns trabalhos que mostram que o LY6C low, que seria os monócitos patrulhadores, tem também uma função no tumor, só que é uma função antitumoral. Então, provavelmente por isso que não é interessante, né, que a célula tumoral ali, que o microambiente tumoral não recruta esses monócitos. Então, eles estão presentes ali numa ínfima porcentagem no microambiente tumoral. Mas eu achei interessante mostrar que eles têm uma função, que é uma função ruim para o tumor, mas boa para a gente. Então, isso pode servir aí como, não sei, algum tipo de abordagem terapêutica. Então, bom, tem um trabalho que mostra, né, que esses monócitos patrulhadores, eles se acumulam nas metástases e inibem o seeding e o crescimento de células tumorais. Então, eles têm algumas funções antitumorais, como a remoção de restos de debris, né, de células tumorais, e o recrutamento e ativação de células NK. Então, nesse trabalho aqui, que ele é bem legal, ele mostra ele faz vários ensaios bem legais. O que ele mostra aqui, que ele na verdade, ele meio que depletou os monócitos patrulhadores de camundongos. Aí ele injetou monócitos patrulhadores, que seriam os LY6C menos aqui, ou monócitos inflamatórios, que seriam lá os precursores dos TANs. E depois ele fez um modelo de metástase intravenoso e contou lá a quantidade de células tumorais presentes nesses camundongos. E eles viram que quando eles injetaram os monócitos patrulhadores, esses camundongos não desenvolviam nenhuma metástase, eles ficavam aqui igualzinho o S-type deles. E quando eles injetavam os monócitos inflamatórios, que seriam lá os que dão origem aos TANs, esse camundongo fica aqui com bem mais metástases do que o controle dele sem nenhum monócito. Então, só mostrando aqui como é importante, né, a presença desses monócitos inflamatórios no microambiente tumoral, né, para o desenvolvimento do tumor, e como esses monócitos patrulhadores poderiam, de alguma forma, diminuir ali a progressão do tumor. Natália? Oi, pode falar. Oi. A gente pode associar esses patrulhadores inflamatórios com perfil M1 e M2, apesar de serem marcadores diferentes? Então, é um pouco difícil, porque os monócitos inflamatórios, eles seriam os macrófagos M1, né? Uhum. Eles estariam mais relacionados aos macrófagos M1 e os patrulhadores ao M2. Só que quando eles entram lá e se diferenciam em TANs, como eu mostrei aqui, eles vão perdendo esses marcadores. Então, é como se o monócito chegasse lá inflamatório, mais parecido com o M1, fosse perdendo e se tornando um M2. Entendi. Entendeu? Então, a gente não pode classificar, né, os patrulhadores como M1, né, porque o patrulhador ele está recrutando NK, parece que ele tem mais sucesso ali no combate ao tumor, né? Uhum. E aí, teoricamente, a gente associaria com M1, mas a gente não pode fazer essa associação, né? Não é uma coisa assim tão simples de associar. Você acaba associando, mas não é um negócio assim muito simples. Tá. Beleza. Aí, bom, os TANs, além deles eles terem origem, né, de algum desses precursores que eu mencionei,
eles também podem proliferar ali dentro do microambiente tumoral. Eu sei que para quem tem alguma intimidade com o macrófago, eu falar que ele prolifera é um negócio difícil de aceitar, mas tem já alguns trabalhos mostrando que em diversos tipos de tumores, esses macrófagos, né, que a gente chama de TANs, eles têm uma capacidade de proliferar ali dentro do microambiente tumoral. Então, como foi visto aqui nesse trabalho, em que os autores fizeram uma marcação com KI67, eles viram que os TANs aqui, ó, ele tem uma capacidade proliferativa maior do que os macrófagos teciduais de um tecido mamário normal, né? Então, mostrando a capacidade desses macrófagos realmente de proliferarem ali no microambiente tumoral. Só que essa proliferação ela não sustenta o número dos TANs, né, em tumores em crescimento. Então, ainda se tornando necessário o recrutamento de células circulantes ali para manter a população dos TANs. Então, bom, uma vez lá eles foram recrutados, uma vez que eles foram recrutados ali para o microambiente tumoral, como eu falei, eles são várias vias de sinalização deles lá que orquestram a polarização, seja M1, M2, ou quer que seja, que orquestram a polarização, eles sofrem influências de diversos fatores derivados ali das células tumorais ou do estroma tumoral. Então, é como se esse macrófago chegasse ali inflamatório, né? Chegasse como monócito inflamatório, na intenção de combater o tumor, eles são recrutados e vão para combater o tumor, mas chegando lá, eles são educados pelo microambiente tumoral a se tornarem protumorais, né? A levarem o desenvolvimento e progressão ali do tumor. Então, tem diversos fatores que são liberados por células do estroma, como IL-4 e IL-13, são liberadas aqui por células, por linfócitos, basófilos e eosinófilos, que podem ativar aqui algumas vias importantes para a polarização M2 protumoral, como a STAT6 e a PI3 quinase, tornando, né, diferenciando esses macrófagos a terem um perfil mais M2 protumoral, M2-like protumoral. E além das células do estroma ali e outros componentes do microambiente tumoral, as células tumorais também liberam diversos fatores que vão educar esses macrófagos, como CCL2, que eu mencionei lá anteriormente, CCL5, a IL-10, que também vai atuar aqui através da STAT3, que eu também mencionei lá em cima, que é uma importante via para manter a polarização M2 protumoral dos TANs. Algumas microvesículas contendo microRNA, que provavelmente vocês vão ouvir bastante aí na próxima aula. Elas também são liberadas por células tumorais e têm uma importante função em TANs. E a IL-10, que foi o que eu destaquei aqui, que, como eu falei, atua através da STAT3. E eu queria destacar aqui também o CSF1, que ele é bem importante, como eu mencionei também anteriormente, para o recrutamento e também para a polarização desses macrófagos, né, para um perfil mais protumoral. E atualmente já vem se discutindo mais sobre o metabolismo, e alguns trabalhos já mostram que o metabolismo das células tumorais também é capaz de induzir um perfil protumoral, tanto nos macrófagos como também em outras células ali presentes no microambiente tumoral. Como, por exemplo, o ácido lático, né, o lactato, derivado ali do metabolismo glicolítico dessas células tumorais, já foi visto que é bem importante para diferenciar esses TANs no perfil M2 protumoral. Então, nesse trabalho aqui, ele mostrou que o lactato ele é capaz de induzir a expressão gênica de VEGF e arginase e alguns outros marcadores M2, né? E eles conseguiram associar aqui o lactato com o aumento do volume tumoral, então mostrando a importância também do metabolismo dessas células tumorais, induzindo um perfil protumoral nesses macrófagos. Essa parte aqui eu realmente acho bem legal. Eu vou falar um pouquinho mais de metabolismo um pouco mais para frente.
Então, bom, como eu falei, os TANs, eles têm, então, diversas funções no microambiente tumoral, né? Eles são responsáveis por várias etapas, praticamente todas as etapas do desenvolvimento e progressão tumoral, como a proliferação, até a transição epitélio-mesênquima, eles têm função, invasão e metástases, regulam outras células inflamatórias que promovem o tumor, a imunossupressão, instabilidade genética, o metabolismo, então eles conseguem alterar também o metabolismo tanto das células tumorais como de outras células ali presentes no estroma tumoral. Estão envolvidos também na angiogênese. Então, bom, eles estão envolvidos em muitas etapas ali da progressão tumoral. Eles são células bem importantes ali para o tumor. E só que não dá para a gente acreditar que só um tipo de TAM poderia ter todas essas funções, né? E não é isso que acontece. O que já se sabe hoje, só para ficar mais difícil para todo mundo, é que existem várias populações de TANs dentro de um tumor, né? Então, tem vários fenótipos de TANs diferentes dentro de um tumor só. O que torna, então, a dicotomia M1, M2 bastante simplista, apesar da gente ainda usar bastante, né, porque é uma forma bem didática da gente dividir, né, as populações, mas ela é bem simplista, porque ela não considera a localização, tipo e o estágio do tumor. Então, essa é a heterogeneidade funcional e fenotípica dos TANs, ela torna a sua identificação muito complexa. Então, já tem uma revisão também do Jeffrey aqui, Pollard, que é bem interessante, que ele sugere que a gente deva se caracterizar esses TANs de outra maneira, como, por exemplo, a gente pode caracterizar eles de acordo com uns marcadores já bem específicos para TANs, como CD163, CD206 e L10, de forma conjunta com a função desse macrófago dentro do microambiente tumoral. Então, ele divide os macrófagos nesse microambiente de acordo com a sua função. Então, por exemplo, os macrófagos ativados estão relacionados à inflamação, macrófagos imunossupressivos na regulação da imunidade, da resposta imune, os macrófagos angiogênicos relacionados à angiogênese, os perivasculares com intravasamento, os macrófagos invasivos com a invasão com a migração e invasão das células tumorais. Então, bom, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses macrófagos agora. Bom, esses macrófagos ativados, que participam ali da inflamação no microambiente tumoral, tem bastante trabalho, na verdade, que mostra que esses TANs, olha só, como não são todos os TANs que têm um perfil M2, que são importantes ali para o microambiente tumoral. Eles participam ali do início do tumor. Então, eles são TANs M1-like, em vez de ser M2-like. E eles contribuem para as respostas inflamatórias que vão dar início ao tumor, né? Então, eles acabam criando uma inflamação crônica, que pode criando um microambiente mutagênico, podendo levar à formação de um câncer. Então, eles são bem importantes nas etapas iniciais. Só que o que acontece depois, quando esse tumor já vai se desenvolvendo, tem alguns trabalhos que mostram que o NF-κB, que é o que eu mostrei lá na frente, ele que é uma importante via de sinalização ali, que ele dispara uma importante via de sinalização para suportar o perfil M1, ele, durante o desenvolvimento do tumor, ele é inibido. Então, esse macrófago M1-like, ele vai se tornando mais M2-like, para ter outras funções ali no desenvolvimento. Então, esse macrófago ativado, ele está mais presente só ali na etapa realmente inicial do tumor. Então, bom, os macrófagos imunossupressivos, eles também têm um perfil M2-like, né, como a maioria dos TANs, e eles produzem diversos fatores, como CCL22, L10, prostaglandinas, TGF-beta, que vão induzir
induzir células T regulatórias, que vão levar a uma imunossupressão. E como eu mencionei lá sobre as origens dos TANs, tem alguns trabalhos que mostram que esses macrófagos, esses TANs imunossupressores, eles provavelmente são aqueles TANs que são originados das células supressoras mieloides. Mas isso ainda não é muito bem discutido, então isso é só sugerido. Bom, os macrófagos invasivos, né, não era para estar aqui esse aqui também, eu queria falar só dos invasivos. Uma outra revisão muito legal também de Pollard, eu estou botando várias revisões dele, porque ele realmente é referência aí no que se trata, no que se a respeito aos macrófagos associados ao tumor. Então, bom, eles definem esses macrófagos como sendo uma chave que destranca o portão, deixando as células tumorais escaparem. Eu achei essa definição bem legal. Então, esses macrófagos, eles têm uma função bem importante nessa etapa. E eles também têm um perfil M2-like. E esse perfil, ele é polarizado através da IL-4, que é liberada ali por algumas células do estroma. Então, essa IL-4, ela polariza esses macrófagos para um perfil mais M2, pró-tumoral, né? E o que acontece, na verdade, é que as células tumorais, elas liberam ali o CSF1, como eu falei anteriormente, que é bem importante, né? Que se ligam aqui ao receptor do CSF1. Esse receptor ele é encontrado só em macrófagos, então realmente mostrando que esses macrófagos eles são realmente importantes para essas etapas. Então, bom, e esse CSF1, quando se liga ao seu receptor, ele induz a secreção do fator de crescimento EGF, que se liga ali às células tumorais, dando algumas características, né, induzindo a migração dessas células tumorais. Então, na verdade, o macrófago ele acaba comigrando, ele migra junto com a célula tumoral através desse eixo CSF1-EGF. Bom, outros fatores liberados por outras células do estroma tumoral também podem dar início a esse processo de comigração aqui do macrófago com a célula tumoral, como o CXCL12, que é liberado por pericitos e fibroblastos. Só que já foi visto que, apesar de outras células do estroma poderem dar início a esse processo, esse eixo aqui, CSF1-EGF, ele ainda é essencial para isso, né? Então, já tem vários trabalhos que mostram que se você inibir ou o EGF ou o CSF1, você acaba inibindo a migração e a quimiotaxia tanto dos macrófagos quanto das células tumorais. Então, só mostrando realmente a importância dos macrófagos aqui para a migração das células tumorais. Bom, os macrófagos associados a metástase, eles têm diversas funções ali dentro do microambiente tumoral. E uma delas é participar ali da indução da transição epitélio-mesênquima. Então, a transição epitélio-mesênquima, ela é uma etapa bem importante da metástase, e os macrófagos também estão envolvidos aí nessa etapa. Então, já tem um montão de trabalho mostrando a importância do macrófago, né, para a transição epitélio-mesenquimal. Eu coloquei esse aqui mais como para ilustrar mesmo, né? Então, eles mostram que esses TANs eles também têm um perfil M2-like protumoral, que secretam altos níveis de L10, e a CL10 é que induziria a transição epitélio-mesênquima das células tumorais. Nesse trabalho aqui, os autores eles fizeram uma cocultura de macrófagos polarizados, né, para M2, TANs M2-like, com dois tipos de célula tumoral. Ele fez uma cocultura com transuel, então os macrófagos em cima e as células tumorais embaixo. E eles viram que as células tumorais que eram cocultivadas com os macrófagos, elas aumentavam a expressão de alguns marcadores mesenquimais, como a vimentina e a snail, e diminuíam alguns marcadores epiteliais, como a ecaderina.
Então, mostrando como esses macrófagos são realmente importantes para a indução ali da transição epitélio-mesênquico dessas células tumorais. E, além disso, a cocultura com esses macrófagos induziu uma atividade ali da metaloprotease 9 e 2, que são bem importantes ali para digerir, né, a matriz e induzir a migração e a saída da célula tumoral. Então, também mostrando a importância do macrófago aqui nessa etapa. Bom, uma outra importante função dos macrófagos invasivos, né, na indução da migração, né, e da invasão das células tumorais é através da liberação de exossomos. Eu não sei se vocês devem ouvir um pouco mais sobre isso na próxima aula, não sei se eles vão falar de microvesícula e exossomo também. Mas, enfim, os TANs, eles também liberam exossomos que podem estar aqui carregados de diversas substâncias, e dentre elas a ApoE, que foi vista aqui nesse trabalho, que é bem legal também, de 2018. E eles mostraram que a captação desses exossomos contendo ApoE pelas células tumorais induz, né, uma ativação da via P3 quinase AKT nas células tumorais, induzindo um remodelamento do citoesqueleto e induzindo a migração dessas células. Então, só mostrando uma outra função dos macrófagos, né, uma função diferente ali, induzindo a migração das células tumorais. E só fazendo um adendo aqui, rapidamente, bom, os exossomos, eles podem ser liberados também por células tumorais e induzir um perfil M2 protumoral nas células. Então, só mostrando um papel dos exossomos nas duas direções, né? Do macrófago induzindo na célula tumoral e a célula tumoral induzindo no macrófago. Isso é um adendo, uma coisa aqui que eu achei interessante. Bom, os macrófagos perivasculares, né, eles são bem semelhantes aos macrófagos invasivos, que ajudam na invasão das células tumorais, porque eles têm, né, atividades bem semelhantes. E eles também têm um perfil M2-like protumoral. E já foi visto que é necessário algumas interações diretas dos TANs com esses dos TANs, né, desses TANs perivasculares com as células tumorais para induzir a migração e o intravasamento, né, na corrente sanguínea dessas células, das células tumorais. Então, tem esse trabalho aqui, ele tem vários vídeos e é bem legal também, é do grupo ali, também envolve o grupo do Pollard. E eles mostram que as células tumorais, né, a porcentagem de células tumorais que têm a capacidade de migrar, né, que estão ali migrando, são migratórias, ela é maior quando ela está perto de macrófagos. Então, aqui são essas duas barras aqui. Então, quando a porcentagem de células migratórias é maior quando ela está próximo de macrófagos. Não sei se ficou muito confuso isso que eu falei, mas então as células tumorais que estão longe de macrófagos, elas têm uma menor capacidade migratória. Então, mostrando quanto o macrófago é realmente importante para essa etapa aí, para a migração das células tumorais. Aí, bom, nesse trabalho, eles fazem um modelo, né, de indução tumoral em camundongos e fazem uma microscopia intravital neles, marcando as células tumorais de verdinho aqui e os macrófagos de vermelho. E eles têm vários vídeos, deixa eu ver se eu vou conseguir ligar aqui esse vídeo. Foi. Então aqui eles mostraram, tá vendo? O verdinho aqui, que são as células tumorais, eles migram em direção aos macrófagos e junto com eles fazem o intravasamento. Então o macrófago é realmente necessário aí para essa etapa. Deixa eu ver se eu consigo botar o vídeo de novo. Não sei se deu para ver aqui a célula tumoral migrando aqui em direção ao macrófago. Aí num outro vídeo que eu não botei aqui, eles mostram que eles fazem, o macrófago faz uma comigração, uma cotransmigração com as células tumorais. Bom,
A angiogênese ela é uma outra importante etapa para o desenvolvimento e progressão tumoral, né? E os macrófagos também estão envolvidos aí nessa etapa, que são os chamados macrófagos angiogênicos. Esses macrófagos, dentre outros fatores, eles são caracterizados principalmente pela expressão do TAI2, que é um receptor de angiopoetina. Esse TAI2 ele está expresso tanto em células endoteliais quanto em macrófagos. E esses macrófagos que expressam TAI2, eles são chamados até por um outro nome, eles são chamados de TENT, né, que são macrófagos que expressam TAI2, que são os macrófagos que estão realmente relacionados ali com a angiogênese. Então, já foi visto que é necessário também uma formação, né, de um complexo das células endoteliais com os macrófagos que vão levar à indução da angiogênese. Então, já tem várias abordagens terapêuticas utilizando, né, a inibição desse TAI2 para diminuir a angiogênese de tumores. E, bom, além do TAI2, tem outros fatores que induzem, presentes no macrófago, liberados pelo macrófago, que induzem a angiogênese das células tumorais, como, por exemplo, esse ETS2, que é um fator de transcrição que induz a expressão de genes que codificam diversas proteínas que vão regular a angiogênese. Então, tem vários trabalhos relacionando esse fator de transcrição presente em macrófagos na indução da angiogênese. E, bom, além disso, tem o VEGF, né, que ele já é um fator aí bem batido, induzindo a angiogênese. E o que acontece é que quando esses macrófagos eles estão num ambiente de hipóxia, ali no microambiente tumoral, o HIF-1-alfa ele é estabilizado e ativado e induz a transcrição de genes que regulam aqui a expressão de VEGF, induzem a transcrição aqui de genes no VEGF. Que o VEGF, né, quando liberado ali pelas células, pelos macrófagos, eles induzem a revascularização, isso já é bem descrito. E uma outra coisa que eu achei interessante é que os macrófagos, eles podem também, eles têm um aumento na expressão de atividades da metaloprotease 9, que pode liberar o VEGF que está preso ali na matriz extracelular. Então, ele é importante não só para liberar o VEGF, mas ele também libera de outras fontes, torna o VEGF bioativo de outras fontes, o que é bem interessante, porque o VEGF é bem importante para a angiogênese. E, bom, além disso, tem se discutido um pouco mais sobre o metabolismo, como eu falei. Então, o metabolismo dos macrófagos está envolvido em algumas funções que induzem a progressão do desenvolvimento tumoral, como, por exemplo, a angiogênese também. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente como que isso acontece. Então, bom, como eu falei, já tem crescido o número de estudos sobre metabolismo, né, de células imunes, que é o que a gente chama de imunometabolismo. Isso tem crescido cada dia mais, né, os estudos sobre o metabolismo, e tem mostrado a importância da caracterização do metabolismo dessas células. E o metabolismo dos macrófagos ele já está bem definido, né, dos macrófagos M1 e M2, e ele se tornou uma outra forma de você diferenciar a ativação desses macrófagos. Essa ativação diferencial, já que, né, a ativação diferencial dos macrófagos ela é apoiada por diversas alterações metabólicas intracelulares, permitindo um suporte, né, bioenergético e biosintético para cada função. Então, como cada tipo de macrófago tem funções bem diferentes, então eles precisam de um metabolismo diferente. Então, isso já está bem descrito, né, a diferença do metabolismo de cada tipo de macrófago. Então, bom, resumidamente, vou falar de forma bem resumida, porque eu não sei se vai dar tanto tempo assim. Bom, os macrófagos M1, que são aqueles macrófagos lá pró-inflamatórios com perfil um pouco mais antitumoral, já está bem descrito que eles têm um alto fluxo através da via glicolítica. E essa via ela é desviada aqui para a secreção
de lactato. Então, eles produzem lactato, eles secretam altos níveis de lactato. Então, essas células, elas realizam, assim como algumas células tumorais, elas conseguem realizar o que é chamado, né, que já é bem conhecido, efeito Warburg, que seria exatamente esse desvio aqui da via glicolítica para a secreção de lactato, independente da quantidade de oxigênio presente no meio. E além disso, essas células têm um alto fluxo, que é através da via das pentoses, que é uma importante via para a produção do NADPH, que é utilizado pela NADPH oxidase e pela enós, que levam à produção e secreção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que são importantes mediadores citotóxicos, que são importantes para a função do macrófago M1. E além disso, já está bem descrito que o ciclo de Krebs dessas células não funcionam normalmente, não funcionam da forma que a gente acha que deveria funcionar, né? Então, o ciclo de Krebs dessas células apresenta duas quebras. Aqui na isocitrato desidrogenase, o que causa um acúmulo de citrato na mitocôndria dessas células. Esse citrato ele pode ser exportado para fora da mitocôndria e participar aqui da síntese de ácido graxo. Ou ele pode servir aqui para a produção do itaconato, que é uma importante substância microbicida, o que é bem importante também para as atividades do macrófago M1, já que ele tem uma atividade bactericida bem grande. E esse itaconato, ele induz aqui a segunda quebra do ciclo de Krebs, ele inibe a succinato desidrogenase. E eu não sei se vocês lembram aí da cadeia de transporte de elétrons, mas a succinato desidrogenase faz parte. E então, o que leva a uma inibição da fosforilação oxidativa. Então, essas células eles não produzem ATP através da fosforilação oxidativa. A maior parte do ATP gerado por essas células, né, por esses macrófagos M1, vem através aqui da via glicolítica. Bom, essa inibição aqui da succinato desidrogenase, ela vai gerar também um acúmulo de succinato, o que vai levar à ativação e estabilização do RIF1-alfa, o que eles chamam de pseudohipóxia, né, para ativar ali o RIF1-alfa. O RIF1-alfa ele é importante ali para a indução de genes pró-inflamatórios e glicolíticos também. Então, bom, diferente dos macrófagos M1, os macrófagos M2, eles têm um baixo fluxo através aqui da via glicolítica, eles não apresentam ali um fluxo através da via das pentoses e eles produzem a maior parte do ATP deles através da fosforilação oxidativa. Então, o ciclo de Krebs eles funcionam de forma normal, como a gente realmente acha que deveria funcionar. Só que, como eles têm um fluxo baixo aqui através da via glicolítica, eles precisam compensar isso através de outras vias, né, para abastecer aqui o ciclo de Krebs e ele continuar funcionando. Então, eles têm um alto fluxo através da beta-oxidação, né, eles têm a beta-oxidação ativada, e o metabolismo da glutamina também é bem importante aqui para abastecer o ciclo de Krebs. Então, essas duas vias, elas fornecem um refil anaplerótico para o ciclo de Krebs, deixando ele funcionar aqui normalmente. E essa via aqui também do metabolismo da glutamina, ela é bem importante para a produção da UDP-glicosamina, que é importante aqui para a glicosilação de alguns marcadores já bem característicos M2, como CD206 e o CD163. Mas já o metabolismo dos TANs, ele ainda não é muito bem definido, já que é bem difícil, como eu mostrei, já é bem difícil caracterizar o tipo de TAN, então o metabolismo também é uma coisa que não é assim, tão simples de caracterizar. Mas já tem alguns trabalhos, tem poucos trabalhos ainda sobre o metabolismo dos TANs, mas o que se sabe até o momento é que os TANs, assim como os macrófagos M1, eles têm um alto fluxo pela via glicolítica, também realizam ali o efeito Warburg, liberando altas
altos níveis de lactato. Também tem uma alta síntese de ácido graxo, que leva aqui à produção de IL-10 e prostaglandinas, que eu mencionei lá, que é importante para a atividade imunossupressora dessas células. E, além disso, já foi visto que a via da AKT e mTOR é bem importante para manter esse intenso fluxo glicolítico nessas células. Bom, e uma outra importante característica, né, metabólica desses TANs, que já está bem descrito, é aquele metabolismo da L-arginina que eu comentei lá no início dos macrófagos, né? Então, os TANs, eles também têm uma alta, assim como os macrófagos M12, eles têm uma alta expressão de arginase, levando à produção de prolinas e poliaminas, que já foi visto ser bem importante para a indução da proliferação de células tumorais. Então, bom, o metabolismo dos TANs é bem importante, né, a gente conseguir caracterizar o metabolismo dessas células, já que esse metabolismo pode modular, né, pode moldar algumas funções importantes dele ali dentro do microambiente tumoral. Que aí eu coloquei aqui 2 exemplos que eu achei bem legais, mostrando o quanto realmente o metabolismo é importante ali para algumas funções, né, dos TANs dentro do microambiente, como, por exemplo, na metástase e na formação de vasos. Então, esse trabalho aqui ele é bem extenso, mas ele é bem legal. Eu coloquei aqui de forma bem resumida, se vocês quiserem, depois eu posso enviar para vocês, sem problema nenhum. O que ele mostra, na verdade, é que a hipóxia ali no microambiente tumoral, ela induz essa proteína aqui, a RED1, né, induz a ativação dessa proteína em macrófagos, que vai levar a uma inibição da mTOR. E como eu falei ali anteriormente, a mTOR ela é bem importante para manter esse intenso fluxo glicolítico nos TANs. Então, inibindo a mTOR, você inibe a via glicolítica nessas células, diminuindo a captação de glicose, né? Consequentemente, a captação de glicose para essas células é diminuída. E o que acontece é que quando essas células diminuem a captação de glicose, diminui a competição com células endoteliais, que também utilizam a glicose. Então, levando a uma hiperativação dessas células e uma formação de vasos anormais que iriam facilitar a metástase. Esse trabalho ele é bem legal, ele é bem interessante, porque ele mostra, já que várias abordagens terapêuticas utilizadas hoje em dia envolvem a inibição da mTOR no microambiente tumoral. Então, mostrando como isso como pode gerar uma resistência a essa abordagem terapêutica, né? Já que se você inibir a mTOR em células tumorais, você pode até ter algum efeito ali diminuindo a sobrevivência, ou o que quer que seja, em células tumorais. Só que você acaba induzindo, através dos macrófagos, facilitando ali a metástase. Então, né, tem que pensar também nas células do microambiente tumoral. Não adianta a gente pensar focar só em abordagens que foquem só nas células tumorais. Tem que pensar também nas outras células ali do microambiente tumoral. E um outro exemplo disso, né, também envolvendo o metabolismo das células, é esse trabalho que saiu há pouco tempo, também acho que saiu no início do ano. Também um trabalho bem intenso, o metabolismo é sempre bem extenso. E de forma também bem resumida, o que acontece é que eles viram que essas células aqui de câncer pancreático que ele utiliza mostram uma resistência a quimioterapias como, por exemplo, a gemcitabina, que já é um quimioterápico já bem utilizado em diversos tipos celulares. E eles mostraram que o metabolismo dos TANs
induzem a liberação de pirimidinas. Então, essas pirimidinas são liberadas pelos TANs, são captadas pelas células tumorais e elas competem com a gencitabina. Então, diminuindo a ação, né, o efeito desse quimioterápico dentro das células tumorais. Então, os TANs, o metabolismo dos TANs, ele promove uma resistência a esse quimioterápico. Então, só mostrando mais uma vez o quanto é importante não focar só nas células tumorais como alvo terapêutico. Também pensar em outras células do microambiente tumoral, como os TANs, que, como a gente viu até agora, eles são uma peça bem importante ali para induzir a progressão e o desenvolvimento do tumor. Bom, então já existem diversas abordagens terapêuticas focando nos TANs, né, como, por exemplo, focando naqueles TANs que eu mencionei anteriormente, que são os macrófagos que expressam TAI2. Né, então já tem algumas abordagens que utilizam anticorpos neutralizantes desse receptor, diminuindo a angiogênese tumoral. Também tem algumas abordagens que focam na diminuição do recrutamento de células tumorais de macrófago para o microambiente tumoral, seja pela utilização de anticorpos neutralizantes para os receptores do macrófago, ou diminuindo, né, a secreção de agentes quimiotáticos ali pelo estroma tumoral. Tem abordagens também que envolvem o aumento da resposta imune dessas células. E a maioria das abordagens terapêuticas utilizam aqui como alvo o CSF1. Eu lembro que eu falei que ele é o CSF1R, né, que é o receptor que está presente só nos macrófagos. Então, como eu mencionei, ele é bem importante, né, e já tem diversas abordagens terapêuticas utilizando ele como alvo. Então, seja por diminuir, né, o CSF1 liberado pelo estroma tumoral, ou inibindo ali o receptor presente nos macrófagos. E o que é bem legal, né, nessa abordagem aqui, utilizando o CSF1R como alvo, é que você pode levar a uma diminuição tanto do recrutamento desses macrófagos, como da polarização. Então, você pode diminuir a polarização M2 protumoral nessas células. Uma outra abordagem bem legal é a reprogramação desses macrófagos, então, que é o que acontece mais ou menos aqui com o CSF1 também, que seria uma reeducação desses macrófagos, então, transformar eles de um perfil M2-like protumoral em direção a um perfil mais antitumoral. E essa abordagem aqui é a que, não sei se vai dar tempo, 10h46, acho que vai dar tempo de eu falar bem rapidinho. Essa abordagem aqui é o que a gente vem utilizando lá no laboratório. A gente já tem alguns trabalhos envolvendo essa reprogramação do macrófago, que eu vou mostrar bem rapidamente para vocês daqui a pouco. E além disso, o switch metabólico ele também pode ser utilizado com abordagem terapêutica. Como eu mostrei, ele é bem importante, né? O metabolismo dos TANs é bem importante para induzir algumas características protumorais neles. Então, essas abordagens elas podem ser utilizadas de forma conjunta com outras abordagens que já são bem descritas, né? Então, bom, nós viemos trabalhando já com como eu mencionei, com esses TANs há algum tempo, né? Esses três artigos foram publicados assim mais recentemente sobre esse assunto, e eu vou falar de forma bem resumida sobre cada um deles. Eu fiz um esquema de cada um, só para mostrar de forma bem resumida o que a gente fez em cada um, mas se vocês tiverem curiosidade, depois eu posso enviar para vocês também sem problema nenhum. Como eu falei, a gente vem trabalhando lá com a reprogramação desses macrófagos, utilizando como ferramenta a lipoxina. A lipoxina ela é um mediador inflamatório pró-resolutivo. Eu não sei se vocês chegaram a ver a palestra do Serra, não sei se alguém tem interesse nessa parte de inflamação, mas para quem não viu e tiver interesse, acho que ficou gravada, foi pelo Instituto de Biofísica aí da FRJ.
é bem interessante, vale a pena ver. Então, bom, nós utilizamos a lipoxina como ferramenta e nós vimos que in vitro a lipoxina ela é capaz de induzir um switch, né, do perfil M2-like protumoral dos TANs em direção a um perfil M1-like antitumoral. Então, o que acontece é que a lipoxina ela é capaz de induzir uma diminuição de marcadores M2, como CD206, EL10 e arginase, em macrófago em TANs, e induzir a expressão de marcadores M1 existentes, como CD86, a inós e a secreção, né, a produção e secreção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, que vão gerar uma citotoxicidade às células tumorais, induzindo as células tumorais à apoptose. E além disso, nós vimos que em vivo, né, no modelo em vivo, o tratamento de camundongos com tumores, né, um tratamento intravenoso, então de forma bem sistêmica, a lipoxina foi capaz de diminuir aqui a população dos monócitos inflamatórios, que são aqueles que vão dar origem realmente aos TANs. Então, a lipoxina diminui essa população precursora dos TANs e aumenta aquela população de monócitos patrulhadores. Isso acontece no baço aqui, na medula óssea e no sangue desses camundongos com tumores. O que vai levar a uma diminuição da quantidade de macrófagos, de monócitos e macrófagos infiltrantes ali no tumor, diminuindo, então, a progressão tumoral. Aí aqui eu botei só a foto realmente para ilustrar aqui dos tumores. Aqui em cima são os tumores tratados com um veículo e aqui embaixo são os tumores tratados com a lipoxina. Então, mostrando que realmente a lipoxina tem um efeito bem importante aqui na diminuição da progressão tumoral, via aqui a alteração do perfil de monócitos e macrófagos. Natália? Oi. Nossa, Pode muito falar. interessante. Quem é a lipoxina? Então é porque eu falei bem rápido aqui, né, no início. A lipoxina, ela é um mediador inflamatório, né, pró-resolutivo. Então, ela está presente lá se você pensar na resposta inflamatória normal, ela está presente lá na resposta inflamatória. Ela é responsável por aquele switch de classe, não sei se vocês, do macrófago. Sim, mas ela é uma citocina, ela é um o mediador quê? lipídico. É um mediador lipídico. É um mediador lipídico, tá Uhum. bom. Tá. Então ele participa normalmente da cascata lipídica, né, das células. Ele dá inflamação, da resposta inflamatória. Só que, então, aí o que é interessante é que uma resposta inflamatória, ela tem um efeito diferente nos macrófagos. Ela transforma um macrófago M1 para um macrófago M2. Isso já é bem descrito. Só que o que a gente mostra aqui é um efeito diferente em TANs, que é exatamente isso que eu ia mostrar aqui nesse slide. A lipoxina ela tem um efeito diferente no perfil dos TANs. Então, nos macrófagos M1, ela induz aqui um perfil M2, isso aqui é um marcador M2, e já no TAN ela faz o contrário, ela diminui esse perfil M2. Então, isso é um efeito bem seletivo e específico da lipoxina em TANs. Isso não acontece em outros tipos de M2, só realmente no M2 dos TANs. Então, exatamente essa foi a nossa pergunta do último trabalho lá que a gente publicou, que seria se esse efeito seletivo e específico da lipoxina seria um resultado da diferença do perfil metabólico dessas células. Então, se essa célula, se os TANs eles têm um perfil metabólico bem diferente, né, do M1 e do M2. Então, de repente, seria através daí que a lipoxina consegue agir de forma bem específica e seletiva. Então, o que nós fizemos foi caracterizar os TANs que a gente utilizava, né, caracterizar o metabolismo dessas células, e nós vimos que os TANs, eles realmente têm um metabolismo bem único, assim, que é um mix M1-M2, ele é bem único. Então, assim como os macrófagos M1, eles têm realmente um alto fluxo pela via glicolítica, liberam altos níveis de lactato e também fazem a síntese ali de ácido graxo.
tem uma diminuição do CD36, que leva a uma diminuição da captação de ácido graxo. E assim como o macrófago M2, eles dividem aqui vários marcadores M2, como CD206, 63, 601, arginase, e eles também realizam a fosforilação oxidativa. Então, é como se ele estivesse ali pronto para tudo que vier. Né? Ele está pronto para qualquer coisa ali que tiver no microambiente do tumor. E também, assim como os macrófagos M2, eles têm uma diminuição do fluxo através da via das pentoses, o que leva a uma diminuição da produção de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. E é exatamente essa parte aqui que a gente tem visto depois, num outro trabalho, que a gente espera ainda conseguir submeter esse ano, essa pandemia deixar, né, mostrando exatamente que a lipoxina, ela atua nessa via aqui das pentoses, que não estaria funcionando em TANs. Então, ela ativaria essa via, induziria aqui a produção de mediadores citotóxicos, levando a uma maior citotoxicidade dessas células às células tumorais. Então, é mais ou menos isso que nós temos visto. Então, bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre os trabalhos que eu mostrei, eu posso mandar para vocês, ou os nossos trabalhos também eu posso mandar. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado e tenham achado interessante as coisas que eu mostrei, gente. Obrigada, era isso mesmo. Eu acho que... Não sei se eu passei muito do tempo.